A figura caminhou lentamente pela porta. Sua silhueta alta e escura quase tocava o topo da moldura da porta. Não tinha características definidas, aparecendo apenas como um humanoide encapuzado. Oi, eu sou Enzo e esse é História de Terror, o quadro com o nome mais criativo da internet, onde eu leio histórias, obviamente, de terror. Eu não vou dar uma introdução muito grande pra história de hoje, eu só vou começar a ler ela, e é isso, né? Bom, como vocês já sabem, o link original pra história vai ficar na descrição do vídeo, e enquanto eu estiver lendo não vai acontecer absolutamente nada na tela, então sinta-se à vontade pra fazer seu trabalho, jogar um joguinho, fazer o que vocês quiserem e me deixar aqui em segundo plano que eu não vou me importar. E é isso. Eu vou começar a ler a história. 11 regras para idiotas que compraram uma casa assombrada. Bem, você realmente estragou tudo dessa vez, não é mesmo? Você encontrou um negócio incrível em uma casa linda que parecia bom demais para ser verdade e agarrou a oportunidade. E agora, que você já se mudou, começou a notar algumas anomalias. Você conhece o tipo, as anomalias assustadoras do tipo sobrenatural. Barulhos durante a noite, portas abrindo e fechando sozinhas, alucinações auditivas de vozes e sussurros. Isso é mais comum do que você imagina, mas nem todos percebem o perigo. Esses sinais podem ser a prova de que algumas almas perdidas e abandonadas habitam a sua propriedade. Talvez a avó do antigo proprietário tenha caído no sótão, talvez o querido pai tenha enlouquecido e, de repente, pintado a casa com o sangue dos seus filhos, ou a mãe tenha tentado seduzir um demônio no porão. Se isso soa vagamente familiar para você e você está procurando ajuda na boa e velha internet, então você veio ao lugar certo. Veja bem, eu tenho esse amigo, tinha esse amigo chamado Nathan. Há alguns meses, Nathan encontrou uma casa no sul da Geórgia. Ela ficava em uma área remota de bosques nos arredores de Waycross. Era uma área histórica, uma antiga casa colonial com quase 5.000 metros quadrados, 6 quartos e 6 banheiros, cercada por uma cerca branca e uma dúzia de acres. A casa dos sonhos americana, por excelência, em todos os aspectos. O preço estava incrivelmente baixo, mas depois que Nathan entrou em contato com o corretor imobiliário, descobriu que o preço que ele havia visto na lista era de fato o preço que estava sendo solicitado. Para a maioria das pessoas, imagino que isso teria levantado algumas bandeiras vermelhas bem grandes, mas Nathan era um idiota. O tipo confiante de imbecil que acreditava que o machismo era fundamental para superar todos os obstáculos da vida. Eu sei, não é legal falar mal dos mortos assim, spoiler, mas estou apenas tentando dar uma representação precisa do tipo de pessoa que Nathan era. Sabe aquele macho alfa que paquera sua namorada, vive na academia e provavelmente se gaba de suas próprias selfies? Para pessoas como Nathan, amigo é apenas uma palavra para reforçador de ego. Ele era arrogante e frequentemente deixava o orgulho falar mais alto. Sua esposa, Janil, era, na verdade, a minha ex-namorada, de algum tempo atrás. Um pouco promíscua, mas particularmente uma supermodelo. Ela tinha 2 filhos, Natalie e Mason, que eram 2 pestinhas mimadas. Novamente, estou apenas tentando dar uma perspectiva honesta deles, na esperança de que todos nós possamos aprender algo com o que aconteceu. Você vê, o que aconteceu com Nathan, o que vou falar mais adiante no caso, foi algo que eu acredito que poderia ter sido facilmente evitado se ele tivesse seguido algumas instruções simples. Depois do funeral, comecei a refletir sobre o assunto e percebi que o que todos realmente precisamos é de um conjunto de regras a serem seguidas se acreditarmos que nossa casa está sendo assombrada. Bom, vamos começar. Regra número 1. Ao comprar ou alugar uma casa, sempre pergunte sobre a história.
É provável que, se a casa estiver sendo oferecida por um valor muito abaixo do mercado, haja algum motivo bom para isso. Nathan não fez isso e achou que o preço abaixo do mercado era apenas o universo lhe dando algo que ele não havia realmente conquistado, como parecia acontecer frequentemente. Nathan agarrou a oferta e, em poucas semanas, ele e sua família foram aprovados para começar a se mudar. Eu me ofereci para ajudá-los a se mudar e, vou ser honesto, a casa era absolutamente linda. As coisas estavam ótimas para ele no começo, mas Nathan logo começou a perceber algumas ocorrências estranhas. No começo, com esse som de batidas que parecia ecoar por toda a casa em horas estranhas. Ele dizia que nunca conseguia identificar de onde vinha o som, e nunca parecia vir do mesmo lugar duas vezes. Eventualmente, ele simplesmente atribuiu isso às condições da casa, mas foi algo apenas no começo. Regra número 2. Confie em seu instinto. Sua casa é o último lugar em que você deveria se sentir desconfortável. Se você tiver aquela sensação desconfortável na parte de trás da cabeça, que nunca parece se dissipar completamente, preste atenção nisso. Provavelmente é o seu subconsciente tentando lhe avisar. Nathan tentou ignorar esses sons. Disse sua esposa que era normal ou apenas vento, e confortou seus filhos quando eles se sentiam assustados. Ele tinha 2 cachorros, Rusty e Sailor. Ambos eram labradores pretos, e ambos pareciam ter ficado muito ansiosos depois de se mudarem. Nathan fez o possível para conseguir medicamentos para ajudar os cães a relaxar, mas não parecia ajudar muito. Isso nos leva à regra número 3. Além de confiar em seus instintos, você também deve confiar nos seus animais de estimação. Os animais têm instintos muito mais poderosos do que os humanos. Dizem que o homem é a única criatura que perceberá o perigo e ainda assim se aventurará nele. Os animais têm um senso para o sobrenatural, cães e gatos particularmente. Se você os encontrar rosnando para o que parece ser nada, ou constantemente olhando fixamente para áreas específicas da casa, preste atenção nisso. Provavelmente eles estão vendo algo que você não consegue. Nathan me contou que Rusty, o cão mais velho dos dois, percorria o corredor todas as noites por horas a fio. Ele disse que era como se ele estivesse montando guarda sobre algo. Em mais de uma ocasião, Rusty de repente começava a latir e rosnar furiosamente. Nathan saía para o corredor, mas nunca encontrava nada. Ele ficou preocupado com Rusty e o levou ao veterinário, mas o veterinário confirmou que ele estava saudável. Enquanto isso, Sailor, o cão mais jovem, dormia ao lado da cama de Mason todas as noites. O pobre menino logo desenvolveu pesadelos terríveis que o atormentaram implacavelmente, e Sailor parecia sentir isso. Sempre que Mason acordava gritando, Sailor estaria lá para tentar confortá-lo. E isso nos leva perfeitamente à próxima regra. Regra número 4. Cuidado com os pesadelos. Crianças pequenas são semelhantes aos animais, no sentido de parecerem ser mais perceptivas a coisas que os adultos não percebem. Essa pode ser difícil, porque existem muitas coisas que podem causar pesadelos, como ansiedade, depressão e outras doenças mentais. O sinal revelador é se seu filho desenvolve pesadelos logo após de entrar na casa. O pobre Mason tinha sonhos absolutamente horríveis, e noite após noite ele era atormentado por eles. Ele frequentemente falava do homem borrado, que vinha até ele enquanto ele dormia e sussurrava coisas terríveis. Ele até disse que às vezes via o homem borrado quando estava acordado, mas nunca mais do que um vislumbre rápido e sempre nas sombras, ou do lado de fora da floresta. Nathan e sua esposa ficaram preocupados que talvez Mason fosse esquizofrênico, mas vários médicos confirmaram que esse não era o caso. Eles tentaram dar a Mason comprimidos para dormir, vários suplementos e queimaram incensos para ajudá-la a dormir mais tranquilamente. Funcionou por um tempo, até que Natalie também começou a tê-los. Regra número 5. Tente determinar que tipo de espírito você está lidando.
Se você ver flashes de uma criança pequena correndo pelos corredores à noite, ou orbes girando no ar, então é provavelmente que seu vizinho etéreo seja bastante benigno. Algumas pessoas até descobrem que gostam da vida com um companheiro espectral e acham suas travessuras bastante interessantes. A maioria acredita que os espíritos, que partem antes de concluírem o que suas almas desejavam, ficam presos em uma espécie de purgatório. Muitos estão assustados, confusos e irritados, mas alguns, principalmente as crianças pequenas, parecem estar quase jubilosos, às vezes. A maioria desses espíritos são perturbadores, mas inofensivos. Entretanto, existem outros espíritos. Regra número 6. Se você ou qualquer membro da sua família desenvolver hematomas, cortes ou lesões inexplicáveis, não leve isso como algo corriqueiro. Isso deve ser um sinal vermelho gigantesco e é um sinal muito ruim. Se você sentir que está sendo atacado enquanto dorme e acordar com arranhões ou feridas inexplicáveis, simplesmente saia da casa, sinceramente. Um espírito maligno capaz de infligir ferimentos físicos não é algo para ser tratado com descaso. Provavelmente é um demônio, e, honestamente, esse é o melhor cenário. Existem outras entidades não relacionadas ao abraâmico que também podem ser responsáveis. Elas são muito raras, mas se encontradas, bem, temo que até mesmo o meu útil conjunto de regras não será o suficiente para detê-las. Natalie e Mason sofreram múltiplas marcas de arranhões, feridas, até mesmo algumas contusões que quase pareciam mordidas. A esposa de Nathan, Janil, também foi alvo desses ataques. Os professores da escola das crianças começaram a perceber e ficaram muito preocupados com a segurança delas. Obviamente, o primeiro pensamento deles não foi sobre o paranormal, mas sim que as crianças estavam sofrendo abuso em casa. Somente quando o serviço social ameaçou remover as crianças da sua custódia é que Nathan finalmente concordou em tirá-los da casa. Janil e as crianças foram morar com a mãe dela a algumas horas de distância, e Nathan ficou sozinho com os cachorros. Regra número 7. Conte às pessoas o que está acontecendo. Sim, eu sei que admitir a um amigo próximo que você acredita que sua casa está sendo assombrada pode ser algo assustador. Mas, geralmente, é a melhor das alternativas. O mundo moderno raramente leva essas afirmações a sério. Colocamos fantasmas em filmes e jogos, mas quando alguém realmente afirma ter visto um, não somos tão rápidos em acreditar neles. A tecnologia e a ciência nos levaram a acreditar que estamos seguros. Esse é o nosso erro, mas também é um tópico para outro dia. Essa é mais uma regra que Nathan não seguiu. Quanto pior as coisas ficavam para ele e sua família, mais ele se isolava. Em várias ocasiões, ele ligou para a polícia dizendo que acreditava que alguém tinha invadido sua casa, mas eles nunca encontraram evidências disso. Eventualmente, ele até entrou para uma lista negra e foi avisado que qualquer contato futuro resultaria em problemas legais. Em vez de contar aos seus pais, irmão ou qualquer um de seus amigos o que estava acontecendo, ele se isolou. Ele ficou inquieto e paranoico, às vezes se recusando a retornar ligações e mensagens de seus entes queridos. Ele simplesmente rompeu o contato e as coisas só pioraram. As regras 8 e 9 parecem mais ou menos a mesma, embora uma seja um pouco mais extrema do que a outra. Regra número 8. Se você suspeita que algo está acontecendo, não custa nada realizar uma limpeza. Se você não tem certeza se sua casa está assombrada ou não, uma limpeza de rotina pode fazer maravilhas para você. Aposto que há um médium ou padre na sua cidade que pode fazer o trabalho. Mesmo se você não encontrar ninguém localmente, você sempre pode procurar instruções online. Não é tão eficaz dessa forma, mas é melhor do que nada. Regra número 9. Se você realmente sente que está em perigo, peça a alguém para fazer um exorcismo. É um passo que ninguém quer dar. Mas em situações desesperadoras, medidas desesperadas são necessárias. Padres e líderes espirituais são as pessoas indicadas para esse tipo de coisa. Mesmo que você não seja religioso, essas pessoas realmente sabem como ajudar. Há algumas evidências de que Nathan estava tentando fazer isso, mas não se sabe exatamente porque não deu certo. Talvez ele tenha duvidado de si mesmo e achado que poderia resolver a situação.
Ou talvez seu ego tenha assumido o controle mais uma vez. Nathan havia coletado evidências por um tempo e tinha acumulado uma boa quantidade de pistas. Ele tinha gravações de áudio que mostravam as batidas nas paredes e passos no sótão. Ele fez vários vídeos, mas nenhum deles realmente mostrava alguma coisa, exceto o último. Mas nesse ponto, já era tarde demais. Em seu diário, ele também escreveu que presenciou objetos na casa levitando em várias ocasiões, mas infelizmente não tinha provas gravadas disso. Regra número 10. É mais importante. Não importa o que você faça, não tente provocar o espírito. Isso deveria ser óbvio, mas desafiar o espírito com raiva ou desafiá-lo a manifestar-se é uma ideia muito ruim. Mas como você já deve ter adivinhado, Nathan e seu fluxo interminável de testosterona decidiram fazer exatamente isso. Ele ficou muito bêbado uma noite e começou a refletir sobre tudo o que vinha acontecendo. Nathan sempre foi cético, mas mesmo ele não podia ignorar o impacto psicológico que essa situação estava gerando em sua família, seja isso imaginado ou não. Ele percebeu que o seu relacionamento com seus filhos e esposa estava sendo seriamente afetado, e sua nova casa se tornou um lugar hostil. Isso deixou Nathan muito irritado. Então Nathan levantou-se e gritou para a casa vazia, desafiando o espírito a se manifestar e enfrentá-lo. Ele foi recebido apenas com silêncio, e então gritou novamente. O espírito nunca respondeu ao seu chamado. Depois de mais alguns desafios verbais, ele começou a rir, provavelmente achando que parecia ridículo. Aparentemente, nem todos que estavam assistindo pensaram o mesmo. Nathan conseguiu se arrastar para a cama pouco tempo depois e logo estava profundamente adormecido. Ele tinha instalado uma câmera de segurança em seu quarto, na esperança de capturar alguma prova, e naquela noite ele encontrou algo. Por volta das 2h13 da manhã, Nathan é visto começando a se agitar enquanto dorme, no vídeo da câmera de segurança. Ele resmunga e fala brevemente, mas as palavras são ininteligíveis. De repente, seus olhos se abrem completamente na cama e começam a olhar ao redor do quarto. Nathan parecia estar lutando, mas seu corpo não se movia. Acredita-se que ele estava passando por um episódio de paralisia do sono, que o deixou temporariamente paralisado. Seus olhos continuaram a se mover rapidamente pelo quarto. Então algo aconteceu que ninguém que viu o vídeo conseguiu explicar. A porta do quarto se abriu lentamente, mas a escuridão do corredor era avassaladora. O peito de Nathan começou a subir e descer freneticamente e seus olhos se arregalaram. Algo foi visto se movendo no corredor. A princípio, poderia-se dizer que era apenas uma pegadinha da luz, mas então, uma mão foi vista se estendendo. Ela era retorcida e esquelética, como um apêndice mal formado e horrendo de alguns habitantes do abismo. A figura caminhou lentamente pela porta. Sua silhueta alta e escura quase tocava o topo da moldura da porta. Não tinha características definidas, aparecendo apenas como um humanoide encapuzado. Sem olhos ou rosto, apenas uma sombra corpórea formada a partir dos pesadelos mais profundos de Nathan. O pobre Nathan foi ouvido murmurando e soluçando freneticamente. Mas em seu estado paralisado, ele não podia lutar nem fugir. Ele não podia fazer nada, além de observar em horror absoluto enquanto a criatura se aproximava dele. Ela parou aos pés de sua cama e ficou olhando para ele por cerca de 1 minuto. Nathan continuou hiperventilando e não parecia piscar uma vez sequer durante todo o ocorrido. A criatura então se aproximou lentamente. Ela se inclinou, ficando apenas alguns centímetros de distância do seu rosto. E parecia sussurrar algo. O som estava tão baixo que o microfone da câmera não conseguiu captar, mas é desnecessário dizer que isso não deixou Nathan mais tranquilo em relação à situação. De repente, a criatura o atacou, com suas mãos distorcidas.
apertando como uma cobra em volta de sua garganta. Em seu estado paralisado, ele nem conseguia lutar contra o seu agressor oculto. Em questão de minutos, o peito de Nathan parou de se mover e seus olhos ficaram imóveis. A entidade soltou suas mãos e ficou olhando para ele por cerca de 1 minuto. Em seguida, como se estivesse provocando aqueles que viam as imagens, ela olhou diretamente para a câmera. Ela sussurrou algo novamente, mas, mais uma vez, estava muito baixo para discernir o que era. Então, tão rapidamente quanto tinha aparecido, ela saiu do quarto e desapareceu, de volta na escuridão. Nathan foi encontrado por sua esposa, Janil, alguns dias depois. Ela chamou a polícia. Após uma autópsia, ficou determinado que Nathan morreu por estrangulamento, exatamente como foi mostrado no vídeo. Os policiais vasculharam o local e encontraram pegadas do invasor. No entanto, logo descobriram que as pegadas coincidiam com um par de botas de Nathan. A polícia, é claro, não acreditou rapidamente que Nathan foi simplesmente morto por forças sobrenaturais. Eles conduziram entrevistas com os vizinhos, amigos e familiares, mas nenhum deles parecia capaz ou motivado o suficiente para ter feito isso. Não havia sinais de arrombamento e nada havia sido roubado da casa. Eles vieram até mim também e conduziram uma entrevista, mas é claro que foi um esforço inútil. Quer dizer, claro, o fato de Janil ter sido minha ex-namorada era motivo para suspeitar de mim, mas eu rapidamente dissipei as acusações. Nathan era meu amigo, apesar de não ser realmente um bom amigo. Que tipo de amigo pega sua namorada pelas suas costas? Não é mesmo? Mas não estou amargurado com isso, pelo menos. Pelo menos, não tanto quanto a polícia está preocupada. Meus álibis eram sólidos e isso foi o suficiente para eles. Isso nos leva à minha última regra. Regra número 11. Certifique-se de esgotar todas as outras opções antes de chegar à conclusão de que sua casa, de fato, está sendo assombrada. Se Nathan tivesse dedicado um pouco mais de tempo para investigar sua casa e a si mesmo, mais minuciosamente, talvez ele ainda estivesse vivo hoje. Talvez ele tivesse encontrado os mini alto-falantes sem fio e escondidos no sótão para reproduzir os sons de batidas. Talvez ele tivesse encontrado os remendos em seus dutos de ar que vazavam pequenas doses de droga alucinógenas em sua casa. Talvez ele tivesse detectado o alarme com um apito para cães que fazia seus cachorros reagirem de forma tão estranha. Se ele se preocupasse em se examinar, poderia ter encontrado pequenas quantidades de succinetônio, uma toxina paralisante que, uma vez ingerida, deixaria a pessoa imóvel, mas consciente de toda a dor. Seria difícil de encontrar, pois nem mesmo legistas normalmente testam a substância, a menos que seja solicitado, especificamente. Não importa como se analise, toda essa situação realmente se resume a Nathan. Se ao menos ele tivesse sido uma pessoa melhor e não tivesse constantemente humilhado seus colegas em cada oportunidade, se ao menos ele não tivesse sido tão teimoso e orgulhoso, se ao menos ele não tivesse agido pelas minhas costas e se envolvido com a minha ex-namorada, arruinando nosso futuro e me levando às profundezas insondáveis de uma depressão avassaladora, talvez eu o tivesse ajudado. Então você pode estar se perguntando, isso é minha confissão? Não, claro que não. Isso é apenas minha lista de sugestões de regras de como as coisas poderiam ter sido diferentes para Nathan e sua família. Tudo isso são explicações hipotéticas e não devem ser consideradas como evidências incriminatórias a serem usadas em tribunal contra mim ou qualquer outra pessoa para o caso. Aliás, se isso realmente fosse uma confissão, então qualquer pessoa que lesse seria considerada cúmplice de assassinato. E certamente não queremos isso. Espero que você possa entender isso. E espero que possamos confiar um no outro nesse aspecto. Afinal, tem um software muito bom para rastrear IPs e o Reddit torna incrivelmente fácil acessá-los. Não gostaríamos que sua casa de repente se tornasse assombrada, não é mesmo? Eu fiquei sem imagem no final do vídeo.
Eu gostei bastante dessa história, na verdade. Eu acho que teria sido um pouquinho melhor se não entregasse logo no começo que ele odiava o Nathan, sabe? Se isso fosse, tipo, diluído aos poucos, sabe? Então a gente não ia sentir logo no começo da história que foi ele que matou o amigo dele. Eu não sabia como, sabe? Mas, tipo, a gente sabia, enfim, que tinha acontecido isso, sabe? Que ele tava envolvido nessa história. Ou que, tipo, quando ele fala que o Nathan não falou pra ninguém sobre o que tava acontecendo, mas como é que ele sabia? Então, sabe? Ele tava lá. Ah, não tem outra opção, sabe? Mas é isso, eu gostei bastante dessa história. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Comenta aí nos comentários o que vocês acharam. Se tu é novo, se inscreve aí no canal. Poxa, assistiu o vídeo até aqui, deixa um like. eu podia pedir pra vocês comentarem emoji de novo, né? Comenta emoji de faca. E, nossa, a minha voz ela já morreu. Eu não sei o que deu hoje. Eu vou ver, na verdade, se, tipo, não tá horrível o áudio desse vídeo. Porque eu sinto que a minha voz já tá assim faz um tempo. É meio assim, meio morta. E é isso. O vídeo de hoje vai terminando por aqui mesmo. Eu não sei mais terminar vídeo. E é isso. Tchau.